jovens, Profa Deise Lima na área para mais um Resumex com vocês. E o nosso Resumex é da aula de número 4, onde nós falamos de corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica, resistividade elétrica. É muita elétrica, né, pessoal, para uma aula só? Então vamos lá, olha só. Eu vou aqui acompanhar com vocês, tá certo? Nós falamos aí, ó, de corrente elétrica. Nós vimos que a corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas dentro de um condutor devido à diferença de potencial que é estabelecida nos terminais desse condutor devido à presença de um campo elétrico. Então, movimento ordenado, corrente elétrica. Movimento desordenado, eletrostática. Fechado? Então, aqui só para a gente ver, ó, o desenhozinho representando, belezinha? Aí nós fizemos, pessoal, a definição, não foi isso? O que foi a definição da corrente elétrica? Nós vimos que a definição ela está relacionada à quantidade de cargas que está circulando naquele condutor, dividido pelo tempo em que está ocorrendo esse movimento ordenado dessas cargas aí, tá? Lembrando que o valor da carga eu posso calcular pelo número de elétrons que percorrem esse condutor vezes o valor da nossa carguinha elementar. E lembrando também, pessoal, que a unidade da corrente é em amperes, tá certo? Ok? Nós vimos que a corrente ela pode ter efeitos químicos, efeitos fisiológicos, não é verdade? Então, são vários tipos de efeitos. Efeitos térmicos, que é muito utilizado no aquecimento de materiais. E nós vimos que a corrente ela pode ter em sentido contínuo ou alternado. O contínuo é quando ela só vai, certo? Ela só vai num sentido, ela não volta. Agora, quando a gente tem ó, a oscilação aqui, ó, quando tem a oscilação, indica o que? Corrente alternada. Essa oscilação, nós vimos que é 60 Hz por segundo. Fechado? Bom, pessoal, depois disso, nós vimos a tensão elétrica. Nós vimos que a tensão elétrica é a diferença de energia estabelecida entre dois pontos, tá? Ou seja, devido à presença do campo elétrico, eu vou ter uma diferença potencial, então eu vou energizar o meu circuito. Então, é a energia que sai da carga dividido pela carga, tá certo? Nós vimos também, pessoal, na nossa aula lá, sobre lei de Ohm, não foi? Nós vimos que a lei de Ohm, ela relaciona as grandezas de resistência, tensão e corrente, não foi isso? E nós vimos que essa relação é a tensão igual a resistência vezes a corrente. Um resistor ôhmico, como eu posso ver aqui, ele mantém a sua resistência constante. Um resistor não ôhmico não mantém a sua resistência constante, tá certo? Nós vimos também que V é igual a R vezes I, quando eu pego aqui em cima, lado a lado multiplica, e quando eu pego e tá um sobre o outro, eu faço o quê? Divido, tá certo? Então nós vimos ali, ó, o triângulozinho da resistência, né, pessoal? Que é para poder calcular resistência, voltagem e corrente, tá certo? Lembrando que a voltagem é em volts, a corrente é em amperes e a resistência elétrica é em ohms. Ok? Em relação ao sentido de corrente, sentido da corrente, tá? Ela pode ter o sentido convencional, quando ela vai aí nosso positivo para o negativo, ou o sentido real de corrente, quando ela vai do negativo, né, gente, para o positivo. Positivo, negativo, negativo, positivo. Belezinha? Nós vimos também, pessoal, olha só, vamos ver aqui, nós vimos também que o resistor ideal, tá? É um componente com uma resistência elétrica que permanece constante, mas nada que é ideal existe, né, gente? Então, o ideal seria isso, mas a gente sabe que no dia a dia há desgastes, né, dos equipamentos. Nós vimos, para fechar, outra grandezazinha dentro da resistência, tá certo? Que é a resistividade elétrica. A resistividade elétrica mostra justamente o quê? O material mostra a resistência desse material em relação à corrente elétrica e a resistência depende do material. Cada material tem o seu e a unidade é ohm vezes metro, certo? E aqui só para a gente fechar, olha só, resistência, tensão sobre corrente, resistividade é a resistência, aqui eu tenho o comprimento e aqui eu tenho a área.
Fechadinho, pessoal? Bom, vou deixar vocês aí resolvendo exercícios e depois eu volto. Até mais! Hello, jovens! Voltamos para tirar as dúvidas que vocês possam ter tido aí nas nossas questões da nossa aula de número 4. E sem perder tempo, vamos para a primeira questão que fala o seguinte. Olha só, vou ler aqui com vocês, tá certo? Uma das grandezas que representa o fluxo de elétrons que atravessam um condutor é a intensidade da corrente elétrica, que representada aí pela letra I. Pessoal, dessas alternativas, o que eu posso afirmar sobre a corrente elétrica? Olha só. Ela fala aqui, escalar, porque é definida pela razão entre grandezas escalares, carga elétrica e tempo. Poxa, né, gente, já matou a questão aqui, né? A corrente elétrica é uma grandeza escalar porque é definida pela razão, ou seja, divisão de duas grandezas escalares, que é a carga elétrica e a corrente, tá certo? Aí, vetorial, porque se associa a um módulo, não é vetorial, tá, pessoal? Vetorial também, letra D fala escalar, porque o eletromagnetismo só pode ser definido, gente, por grandezas escalares. Cuidado, tá? Esse somente, exclusivamente, somente dessa forma, tá? Cuidado com essas palavras aí nas questões, tá? Então, o eletromagnetismo não é somente definido por grandezas escalares. A corrente está dentro do eletromagnetismo, ela é escalar, mas tem outras grandezas que nós vamos ver em aulas mais para frente dentro do eletromagnetismo que são grandezas vetoriais. Então, cuidado, tá? E aqui nós vamos ficar então com a letra A de acerto, tá, pessoal? Letra A. Fechou? Questãozinha de número 2, olha só, chegando aí, fala o seguinte: um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliamperes. A diferença de potencial, ou seja, DDP, entre os terminais do resistor em ohms ou em volts, né? DPP é tensão, tá? Em volts é igual a... Eu vou resolver no quadro com vocês essa daí, tá? Vamos lá no quadro? Que assim o número fica maior, né? Vocês vão conseguir ver melhor. Pessoal, para a gente aqui lembrar, vamos pegar o nosso triângulozinho da resistência. Olha o triângulozinho da resistência. VRI. Olha só o nosso triângulozinho da resistência, tá, pessoal? Lembrando, gente, ó, que o V também, em alguns livros, tá? Em algumas continhas na internet, é chamado também de U. Então, aqui U, RI. Se você quiser lembrar, você fala que o U dá risada. Como assim, professora? U, ri. U, ri. Tensão é igual a resistência vezes corrente. U, ri, tá? Então, eu formei o nosso triângulozinho aqui, ó. O U faz o quê? Ri. Ok? Então, se eu quero a tensão, o U está aqui, a resistência e a corrente estão lado a lado, então faz o quê? Multiplica. Logo, a tensão é resistência vezes corrente. Fechado? Pessoal, lembrando, vamos lá, no SI, quais são as unidades? Já identifiquei o que eu quero. Eu quero a tensão, ok? No nosso triângulo da resistência ou no U, Ri, você tem a tensão. Agora eu tenho que prestar atenção, gente, nas unidades. Eu sempre tenho que prestar atenção nas unidades antes de aplicar os meus números, ok? Então, vamos lá. A resistência é dada em ohm. A corrente é dada em ampere, tá certo? Vamos ver aqui. Opa, resistência está em ohm, certinho. E a corrente, jovens? Está em miliampere, gente. Pode? Não, não pode. Então, vamos lá. 1 miliamperes é igual a 10 a menos 3 amperes. Professor, então é só multiplicar? É só multiplicar, tá, gente? No lugar do mili, você coloca o 10 a menos 3 e o A fica. Então, você vai ter o quê? 20 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Substituindo, olha só, 100 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 3. Eu vou multiplicar os números, esse com esse, e vou repetir
a base de 10 e o expoente. Isso vai dar quanto? 2.000 vezes 10 a menos 3, o quê? Volts. Pessoal, vamos dar uma olhadinha no gabarito aqui. 2, 5, 2,0. Olha só, vamos ver aqui. Gente, eu tenho 2.000. O menor número aqui é 2. Logo, eu vou ter que pegar a minha resposta e vou ter que transformar esse 2.000 em 2. O que eu tirar a diferença, eu jogo lá no expoente. Fechou? Então, vamos lá. Eu tenho que andar para esquerda, né, gente? Que direita no X, eu tenho que andar para esquerda aqui, olha só. 1, 2, 3. Opa, cheguei no 2. Cheguei no 2. Então, vou colocar aqui. 2. Quando eu ando para a esquerda, sobe positivo. Eu andei 3, então vai subir 3 positivo. Mas aí eu já tenho 3 negativo. Negativo com positivo, tchau. Olha só, sobra quanto? 2 volts. Então, eu vou ficar com a letra A de acerto. Fechadinho, pessoal? Beleza, né? Vamos para a próxima questão aqui que fala o seguinte. Medidas da corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada foram realizadas em 2 resistores de metais diferentes, encontrando-se os resultados relacionados abaixo. Durante as medidas, a temperatura dos 2 resistores foi mantida o quê? Constante, ou seja, não variou a temperatura, tá certo? Mas, como, gente, o metal é diferente, certo? Metais diferentes. Como cada material tem a sua resistividade, logo é claro que os resistores vão se comportar com números diferentes, tá certo? Belezinha? Pessoal, nessas condições são feitas as afirmativas. Vamos ver aqui. Somente o resistor 1 obedece à lei de Ohm? Somente o 2 obedece à lei de Ohm? Um dos resistores tem resistência elétrica com valor de 4,36? Será, pessoal, que para isso eu vou ter que calcular. Lembrando, o que é o resistor que obedece à lei de Ohm? É o resistor ôhmico, é o resistor de resistência constante, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Para eu fazer isso, gente, a gente vai fazer uma relação. Lembra da relação? A voltagem está para quem? Para a corrente. Da mesma coisa que a corrente está para a voltagem. Olha só. Tá vendo? Olha aí, ó. Voltagem está para a corrente. Voltagem está para a corrente. Voltagem para a corrente. Tá certo? Se você for fazer a divisão dessa primeira linha, esse por esse, esse por esse, esse por esse e esse por esse, você vai sempre obter este valor aqui, tá? Ou seja, esse resistor, ele é ôhmico, tá, gente? Belezinha? E o 2, tu faz a mesma coisa, divide esse por esse por esse, opa, esse por esse e esse que é 11,44 por 4. Se você for fazer, ó, verdadeiro, eu já coloquei ali. Se você for fazer a divisão, o que vai acontecer? Na primeira linha, tu vai ter um número. Na segunda, tu vai ter um número. Na terceira, olha só, pessoal, vai ter um número. Ai, professora, será que a minha conta está errada? Tá não, gente. Isso aqui significa que esse resistor, ele não é ôhmico, tá certo? Então, aqui é falsa. É somente o resistor 1 que obedece à lei de Ohm. Aí ele fala na terceira, né, que um dos resistores tem resistência de 4,36. Tem, né, gente? É o 1, tá? Aqui, ó, o resistor 1 tem resistência de 4,36, certo? Quem está certo, então? Alternativa 1 e alternativa 3. Nós vamos ficar, então, com a letra D. Fechadinho, pessoal? Letra D de Daisy, professora Daisy, olha só. E olha aqui, pessoal, lembrando também que o gráfico desse carinha aqui seria uma reta aqui, ó, inclinada, tá? E desse outro cara aqui, como está variando, seria mais ou menos uma parábolazinha assim, tá? Se você fosse aí estabelecer o gráfico, tá certo? Fechado? É só você fazer a divisão da tensão pela corrente. Se os valores que você for dividindo forem iguais, ele é ôhmico. Se forem diferentes, ele não é ôhmico, ou seja, não obedece à lei de Ohm. Fechadinho, ok?
Então, aqui nós vamos para a nossa questão Enem. Ó, vou ler com vocês aqui, ó. Normalmente, as distâncias entre os fios desencapados da rede elétrica de alta tensão são inferiores às distâncias entre as pontas das asas de algumas aves, quando em voo. Esse aqui é o desafio, vamos lá. Argumentando que isso pode causar a morte de algumas aves, ecologistas da região do Pantanal do Mato Grossense ali têm criticado a empresa de energia elétrica da região. Em relação a essa argumentação, pode-se afirmar, vamos lá, pessoal, então eu tenho alta tensão e os fios eles têm ali uma certa distância de um para o outro, tá? E eles falam o seguinte, que essas distâncias desses fios aí desencapados são distâncias menores às o quê, pessoal? As distâncias menores ali entre as pontas das asas de algumas aves. Ou seja, se é menor, a ave está lá batendo e voa, vai tocar nos dois fios, né, gente? A distância entre os fios é menor do que a distância da asa do pássaro aberto, então vai tocar, tá? E eles estão criticando o pessoal da empresa de elétrica, né, gente? Porque isso pode causar a morte de algumas aves. Em relação a essa argumentação, pode-se afirmar o quê? Vamos ver. Os ecologistas não têm razão, pois sabe-se que é nula a resistência elétrica do corpo de uma ave. Será, gente, que a ave não tem resistência, né? Será que os ecologistas não têm razão? A ave é um ser vivo, né? Vamos ver na B. Os ecologistas têm razão, pois a morte de uma ave poderá se dar com sua colisão com um único fio. Por isto, a maior proximidade entre os fios aumenta a probabilidade dessa colisão, tá? Ou seja, fala aqui, se tocar com um fio, toca no outro, tchau, né? Os ecologistas têm razão, uma vez que, ao encostar simultaneamente em dois fios, uma ave provavelmente morrerá eletrocutada. Letra D, os ecologistas não têm razão, uma vez que ao encostar simultaneamente em dois fios, uma ave nunca morrerá eletrocutada. Letra E, os ecologistas não têm razão, pois sabe-se que o corpo de uma ave é um isolante elétrico. Será, gente? Acho que não, hein? Não permitindo a passagem de corrente elétrica. Bom, o que a gente tem que lembrar, pessoal? Eu tenho diferença de potencial, certo? A diferença de potencial ocorre o quê? Na questão, nos dois terminais, certo? Eu tenho energização dos dois terminais, positivo e negativo, ok? Se eu tocar, né, por exemplo, olha só, vem aqui comigo, ó. Tô até com a minha garrafa aqui top, ó, de linha. Vem aqui comigo rapidinho, pessoal, olha só. Vem aqui comigo, galera. Ó, o que eu falei para vocês, diferença de potencial, né? Se eu tenho a tomada, por exemplo, a tomada, ela estabelece ali uma diferença de potencial elétrico, uma DDP. Se a pessoa botar o dedinho em alguma coisa, eu vou fechar o circuito. Então, imagina, tu tem um fio aqui e um aqui. Vai que a árvore toca simultaneamente nos dois, pessoal. O passarinho, o que acontece? Tadinho, né, gente? Ali a corrente vai circular, infelizmente, ó, ele vai embora, tá certo? Então, vamos voltar lá para o quadro? Pessoal, então vamos lá, se a gente for ver aqui, ó, a gente tem a letra C. Os ecologistas têm razão, uma vez que ao encostar simultaneamente em dois fios, eu vou ter o fechamento do circuito, uma ave, tadinha, né? Provavelmente morrerá eletrocutada, tá certo? E aqui, pessoal, olha só, letra C de certo, ok? Bacana essa questão, né? Materialzinho complementar. Choques elétricos, o que é? Pode matar? Sintomas: alta tensão e baixa, duração de 4 minutinhos, tá, gente? Para você ali, ok? Para você ali. Vem aqui, pessoal, olha só, uma dica, tá? Para quem for assistir. Alta tensão, ó, alta tensão, pessoal, muito cuidado. Nós vimos lá pela lei de Ohm que a tensão está diretamente relacionado à corrente. Então, alta tensão, vai ter corrente alta, efeitos ruins, tá? Então, assista aí o nosso materialzinho complementar. Fechou, jovens? Então, essa foi mais uma aula de física e depois a gente volta com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!